não tem errado. Cada um tem uma maneira de enxergar o filme, é muito interessante porque eu já conversei com várias pessoas que assistiram e as percepções são muito particulares. Sempre bate em algum lugar da gente que a gente tem mais identificação, né? Então, uma pensa uma coisa, outra pensa outra, e essa é a grande riqueza da gente conversar, né? De fazer esse bate-papo. A gente poder perceber que as leituras são muito únicas e que as perspectivas de cada uma são individuais. Tive uma pessoa que me falou assim, sabe, eu assisti Made, mas para mim esse filme foi água com açúcar, porque eu vivi alguma coisa muito pior que isso. Então, a gente não tem a perspectiva do outro, né? E teve gente que falou, eu não conseguia respirar enquanto eu estava assistindo. Eu mesma, chegou uma hora que fui ver quantos episódios faltavam, porque eu estava sofrendo assistindo. Então, assim, cada uma teve uma percepção de como isso bateu dentro de si, né? Então, eu vou falar um pouco como uma introdução e depois eu vou abrir, e eu até peço para a Rony, depois ela põe os quadradinhos, a gente pode sim ver, e todas são convidadas a falar. Eu vou abrir alguns tópicos e a gente vai se complementando. A ideia é para que seja dinâmico mesmo, tá? Então, vou começar a introduzir, depois a gente continua. Por que falar sobre Made? Porque é uma série densa, com assuntos difíceis, mas necessários. A gente precisa, de vez em quando, parar para falar sobre assuntos que às vezes doem, né? Dói para quem assiste e dói principalmente para as mulheres, porque eu acho que existe uma questão de empatia e vulnerabilidade. Eu acho que conforme a gente vai assistindo essa série, a gente vai se identificando muito e vai pensando de que lugar a mulher fala, né? A questão do desamparo feminino, a questão de que a gente ainda tem tanto para lutar e ainda que a gente esteja em 2021, ainda temos muito a percorrer. E a situação que é retratada no filme é uma situação muito mais comum do que a gente imagina, né? Enfim, por isso que ela é tão importante e também fazendo um link com o trabalho do Fundo Comunitário. A gente pensar, inclusive, né, na vulnerabilidade no feminino, quando a gente olha mais a fundo, uma mulher com bebê no colo é ainda mais vulnerável, né? Porque a gente fica muito mais fragilizada quando a gente tem um bebê pequeno e mexe muito mais com a gente. Enfim, é uma série impossível de não nos tocar em zonas nebulosas de nós mesmas, em lugares de identificação, na nossa vulnerabilidade e na nossa sensibilidade. Made é sobre um abuso entranhado, um abuso que acontece na nossa alma. É sobre feridas que não ficam aparentes, não são como hematomas que a gente enxerga, mas elas estão lá. Elas não ficam escancaradas, só que elas fazem a gente sofrer. Feridas que são abertas aos poucos, dia após dia, sem chance de cicatrização e de tão corriqueiras que se tornam, muitas pessoas acabam se acostumando, né? Quantas mulheres vivem situações de sofrimento, mas acham que é desse jeito que a vida é, né? A personagem principal, Alex, de 25 anos, sofre de abuso psicológico e violência emocional. O que acontece, infelizmente, mais frequentemente do que a gente imagina. Acontece dentro de círculos íntimos, entre pessoas do mesmo círculo, dentro da própria família, dentro dos casamentos, dentro das relações de afeto. E pode vir das pessoas que a gente menos espera, onde a gente mais tem afeto. Então, a gente pode pensar que a agressão não é só de marido e mulher, mas a gente pode pensar que pode ser de pais para com filhos, de filhos para com pais, de irmãos mais velhos com irmãos mais novos, de tios, enfim. A gama de abuso é enorme. E se a gente pensar mais criteriosamente ainda, a situação abusiva, em geral, acontece dentro da própria casa. A casa, que deveria ser o abrigo
e o amparo, o acolhimento, passa a se tornar um lugar de medo, de desamparo e até de terror. Eu já tive paciente que falava para mim, eu trabalhava até muito tarde porque eu tinha medo de chegar em casa. Era sofrido. Então, existem situações inimagináveis, né? E por que esse abuso e essa violência emocional machuca tanto? Porque vem das pessoas que a gente mais quer bem, que a gente mais espera amor, que a gente mais espera amizade, que a gente tem a maior consideração, dos lugares menos prováveis. E isso nos traz desilusão, desesperança, tristeza e até mesmo falta de perspectiva na vida. Eu já conheço casos, por exemplo, de maridos que não permitem que as mulheres trabalhem fora, que vão minando a autoconfiança. Isso também é um abuso. Às vezes é um abuso mais disfarçado, mas não deixa de ser, né? Aquela sensação de não tem jeito, é assim mesmo, assim é e assim será, um destino maldito que vai reduzindo as possibilidades, fazendo com que que a pessoa maltratada se sinta cada vez mais apequenada, inferior, acuada, presa, impossibilitada e impotente. Então, muitas não conseguem, né, sair desse lugar onde ela ficou muito acuada. Bom, falando um pouco do filme, a primeira cena, não sei se vocês se recordam, eu assisti novamente, é uma cena muito emblemática e assustadora. A jovem Alex, ela espera o marido adormecer e ela veste um tênis, calça um tênis, ela caminha por sobre cacos de vidro, ela pega a pequena Maddie, que é uma graça, né? Essa menina é uma boneca, e ela sai na calada da noite. É uma cena escura e sombria. Os cacos do chão denunciam que a vida dela está em cacos e ela precisa reconstruir a própria vida. É assim que começa um longo caminho em busca de si mesma, em busca da sua própria integridade. Alex, a atriz Margaret Qualley, ela é perfeita. Ela tem um olhar aflito e grave. Ela tem um corpo magro e ágil. E um jeito de menina sofrida, porém astuta. Ela é tão real que poderia ser a filha de uma amiga, que poderia ser uma sobrinha ou alguém próximo. Ela parece muito, ela quase sai da tela, né? Quando olhamos para Alex, a gente vê o sofrimento encarnado. E por que compadecemos com a situação de Alex? Talvez porque podemos imaginar esse sofrimento na própria pele. E aí as perguntas que a gente pode se fazer: será que teríamos a mesma força e coragem? Será que seríamos capazes de nos salvar? Essa é uma pergunta, né? Será que a gente teria condição, essa força que essa menina tem, né? Quando Alex chega na primeira vez na assistente social, ela é indagada: e sua família? Por que você não liga para eles? E ela responde prontamente: minha família não é uma opção. E realmente não era. Né? Então, que solidão, que desamparo, que falta de lugar no mundo, né? Para onde que ela ia correr? A mãe de Alex, a maravilhosa Annie McDowell, que é a mãe da menina, da Margaret, na vida real, não sei se vocês sabem disso, mas elas são mãe e filha, maravilhosas, né? Também sofre de abuso dos parceiros, mas insiste em tê-los, mesmo assim, ela troca de homens, mas permanece no padrão de abusadores. E isso é digno de atenção. Ela é constantemente explorada e vive uma vida de auto-engano e fantasias. O preço que paga é alto, apresentando momentos de descontrole, de insanidade mental e de decepções. Um determinado momento, a Alex escreve, ela está escrevendo o livro, o caderno dela, e ela fala: minha mãe e eu mudamos para o Alasca em uma das suas várias tentativas de recomeços. Quer dizer, a mãe de Alex já tinha tentado outras vezes uma nova vida, mas falhou. Quantas mulheres tentaram escapar e não conseguiram?
Quantas mulheres tentaram recomeçar uma nova vida e desistiram no caminho? Não porque eram fracas, mas porque não tiveram fôlego diante das derrotas do caminho e das dificuldades. Mulheres que permanecerão anônimas e invisíveis, que permanecerão na sombra da violência, da intimidação e da resignação. Enfim, estou finalizando, tá? Made é sobre cortar laços com a dor, é sobre ter coragem de se afastar, em definitivo, de quem nos faz mal, coragem para interromper um ciclo e ir em busca de uma própria integridade. É também sobre a dificuldade da busca. Mais do que ajudadas, essas mulheres precisam ser socorridas por uma amiga, pela própria família, pela vizinha, pelo colega, ou por qualquer pessoa que possa estender a mão sem julgá-las. Finalizando, Made é sobre o amor, amor por nós mesmas e por nossos filhos, é sobre o quanto precisamos uns dos outros. É isso. Isso é para a gente começar uma conversa. Rony, se você puder colocar em pequenos quadradinhos para que a gente possa se ver, e aí nesse momento todas têm a palavra, e eu gostaria de começar a conversar, e a participação de vocês é super importante, ela enriquece a discussão e tudo mais. Eu gostaria de perguntar para vocês como vocês se sentiram quando vocês assistiram, o que passou? Lara, você está fixa, mas deixa eu pedir para Cone para ela colocar em quadros, pequenos quadros. Deixa eu ver acho que cada um que tem que colocar em pequenos quadros. Eu acho que tem que ir lá em cima à direita, no visualizar. Não dá. Não dá. É você. Na verdade, estávamos em pequenos quadros. Agora entrou. Entrou? Entrou. Tá, porque aí tem do lado cada um lá em cima à direita, tem o visualizar, e aí clica em galeria. Sim. E aí dá para ver todo mundo junto. Todo mundo conseguiu? Algumas páginas, 3 páginas de galeria dão certo. Exatamente. É isso não mesmo. dá para ver todos, é só dessa forma. Mas aí tudo bem, mas já dá para ver bastante caras. Agora eu quero ver quem vai ser a primeira a responder a pergunta da Karen. Eu quero falar, posso? A Lilian. Pode. Oi, Lilian, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ligar minha câmera aqui. Acabei de sair do banho, tá? Oi, Karen, muito legal tua exposição. Realmente, eu teve dias que eu queria acelerar e eu queria acabar logo o episódio, que eu não aguentava. No 8º episódio, eu falei, desisto. Não, ela voltou para ele. Mas, assim, primeiro um assunto. Eu conheço várias histórias de recorrência de padrão de comportamento entre avó, mãe e filha. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que a mãe dela casou grávida, ela casou grávida e a filha de 16 anos dela agora está grávida. Então, assim, um aprendizado de comportamento. Outra coisa que eu queria colocar, quer dizer, é mais difícil ainda para ela sair dessa teia, dessa conspiração, porque ela nasceu nesse ambiente, ela herdou, é o que a gente aprende. A única coisa que me incomodava é que às vezes eu queria entrar na tela e sacudir a Alex, é que alguns anjos apareceram no meio do caminho e ela não aceitava muito ajuda. Quando aquele Nathaniel Nets tentou ajudar, ela já achou que ele queria uma troca de relacionamento, ele queria ajudá-la. A própria advogada, aquela que era The Bitch, a vaca, quando ela quis oferecer para ela, vem aqui, eu estou precisando de uma babá, vem morar aqui, ela também não aceitou. A gente fica nessa nuance entre falar, não, agora ela vai, agora ela não vai. Então, assim, ela tinha uma dificuldade em receber um carinho, em receber alguma coisa, alguma ajuda. Tanto é que quando ela vai na loja a primeira vez também, ela não consegue pegar roupa. Porque ela nunca está acostumada, acho que não se acostumou de receber alguma coisa de alguém. Isso me incomodou muito. Algumas pessoas que ela pudesse ter saído dessa situação de risco e não saiu. Então, eu queria que você me falasse alguma coisa a respeito. Eu acho que você colocou um ponto super importante, porque, de fato, existe um padrão intergeracional, né? E quebrar isso é dificílimo. Veja, uma pessoa que recebeu pouco, e ela é uma menina que recebeu pouco,
né? Eu fico pensando que essa pequena, a Maddie, ela era ela quando pequena, praticamente, né? Porque ela vai e muda para cá e muda para lá, enfim. Ela foi uma menina que recebeu muito pouco da vida, ela vivia numa miséria. Essa moça foi limpar banheiro, né? Apesar dessa cara angelical dela, ela se submeteu a situações muito humilhantes. Mas, aparentemente, ela tinha uma força gigantesca, porque ela foi buscando. Agora, tem uma coisa, Lilian, que eu até escutei de uma paciente que eu recomendei que assistisse, ela falou, nossa, ela só fazia escolhas erradas. Aí, será que as escolhas eram erradas ou será que eram escolhas que eram possíveis para ela naquele momento? Porque ela tinha pouquíssimos recursos, de fato. A primeira vez que ela vai naquele abrigo, ela está totalmente despreparada. Ela vai para um julgamento, ela perde, ela está totalmente despreparada e ela começa a aprender de outro jeito. Então, ela tem um desejo gigantesco, mas ela ainda não sabe qual é o caminho. Então, eu concordo com você, apareceram anjos. Para ela era difícil já pegar tudo, porque talvez ela nem se sentisse merecedora. Eu não sei se vocês concordam, se alguém quiser colocar, eu estou vendo a Cleia Pilnik aqui aparecendo, eu tenho várias mãozinhas levantadas. Cleia, você quer falar? Eu queria falar que realmente ela tinha uma dificuldade, mas eu acho que foi assim que ela conseguiu um caminho para trilhar para a liberdade de ela ser escritora. Porque se ela se apegasse a qualquer uma das grandes oportunidades dos anjos, não sei se vocês estão me escutando, estão? Alô? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim, estamos ouvindo. Ah, que bom. Então, eu não sei porque se ela aceitasse a proteção daquele rapaz maravilhoso que deu o carro, ou se ela aceitasse o anjo da guarda daquela primeira vaca que depois se transformou numa pessoa maravilhosa de auxílio para ela. Ela estaria protegida e meio adaptada. Havia uma procura maior. Me parecia que ela queria ser independente de tudo isso, ela não queria... quer dizer, meio inconscientemente, mas eu acho que ela estava na procura de uma liberdade até da cidadezinha apequenada dela, porque no final o sonho dela era ir para... Era Missouri? Não, qual era a cidade? Era com M. Isso. Ela queria ir para longe, ela queria ir para uma liberdade total de escolha. Eu acho que foi, mas era sofrido. Eu sofri horrores até para ela chegar lá. Todo mundo. Mas ela escrevendo, ela tinha, ao escrever, ela se liberava de todas as dificuldades dela, inclusive de ela, por exemplo, eu tive uma paciente que eu pedia para ela escrever tudo que sentia para ela mesma, não era nem para contar para mim, porque a escrita libera de uma forma tão importante, tão maravilhosa, que se ela tinha esse dom, e parecia que ela tinha, e ela percebia isso, e ela lutou para conseguir, eu acho, recentemente, ser escritora em outra cidade, desvinculada de tudo aquilo. A mãe, graças a Deus, ficou com um novo caso dela, porque senão ela teria de novo a obrigação. Essa a intencionalidade encoberta o tempo todo de todas as recusas dela, eu acho que era para a libertação dela. Bacana, obrigada, Cleia. Elisa, você, por favor, tem a palavra. Vou fazer um comentário aqui, concordo com a reflexão aqui de todas vocês. Ela realmente tinha essa dificuldade de receber qualquer coisa, mas, por outro lado, eu via na Alex uma força e uma positividade muito forte. Tem uma cena que a mãe dela está no Instituto Psiquiátrico e ela fala assim para a mãe: enquanto você estiver aqui, tenta tirar o melhor da situação. E eu acho que ela tinha um pouco desse lado, sabe? Então, ela tinha essa força, essa garra para olhar o copo meio cheio, para seguir adiante e mudar esse padrão. Eu acho que a grande vontade dela era mudar esse padrão que a Lília colocou bem, acontece muito mesmo.
né? A repetição de padrões, não só em violência, mas em relacionamentos. Então, achei perfeito. Eu queria só colocar esse ponto. Obrigada. Patrícia, Pati Fux. Oi. Não, eu queria falar também que eu não senti que ela não aceita de jeito nenhum, muito pelo contrário, eu senti que ela buscou também muita ajuda e eu senti que lá nos Estados Unidos eles têm realmente um amparo para esse tipo de situação, que aqui no Brasil, Deus me livre, eu fico pensando onde elas iriam parar, porque ela conseguiu um abrigo maravilhoso, com roupas maravilhosas, com tudo, mas ela ia na mãe, se ela precisava que a mãe cuidasse do bebê. Ela tentou arrumar onde dormir, naquela noite que ela dormiu na frente da balsa. Ela tentava, e eu acho que assim, ela ouviu tanto não, que no fim ela se protegeu de um jeito que ela falou, eu não preciso de ninguém, eu vou conseguir sozinha. Isso foi uma coisa. E outra coisa que foi uma das coisas que mais me pegou foi a mãe dela falando para ela como é fácil ser você, como você consegue as coisas fáceis, como todo mundo te ama, como todo mundo te adora. Só que ela estava no fundo do poço, num poço precisando da mãe. E a mãe, ainda mesmo assim, falava que ela estava melhor. Então, isso para mim foi uma coisa assim também que pegou bastante. Parece fácil, né? E não é. Anita Kaufmann, gostaria de falar? Eu analisei isso diferente, eu analisei isso de uma forma onde a falta de uma mãe como exemplo deixou ela se apegar a uma pessoa horrível. E eu acho que tudo isso toda a vida dela foi uma decorrência de uma mãe horrorosa e um pai que também foi abusivo com a mãe. Então, ela não conseguiu nem entender o carinho e todo o apoio que esse indiano queria dar para ela. Ela não conseguia aceitar isso de ninguém. Não porque ela quiser, porque ela poderia escrever na casa do indiano coisa que ela fez à noite, ela poderia escrever como babá na casa da vaca, né? Então, eu acho que a deformação de caráter dela foi exatamente o começo de vida dela com o pai e com a mãe. Então, eu acho que isso realmente é o ponto fundamental, quer dizer, o que uma educação faz, o que um amor de criança faz. Eu acho que por isso que ela se apegava tanto à filha, que ela assim quase sufocava essa pequena. Então, é a minha opinião. E eu fiquei realmente muito angustiada. Os 10 episódios, eu queria resolver a vida dela. É um negócio, eu achei excelente o seriado, acho que é uma lição de vida, acho que é muito bom. Então, era isso que eu queria falar. Bem interessante. É muito legal, né? A gente poder ver as várias formas de enxergar e a gente vai ampliando, né? Diana, você gostaria de falar? Diana Nasser? Sim, justamente sobre, vi que tinha a Cati com a mão levantada. Está sem som, Diana. Diana está muda. Desculpa, pensei que tirei do mudo e não tirei. Eu pensei que a Cati tinha a mão levantada também, mas é importante, em todo caso, o que eu queria falar, porque tem a ver com o que a Anita falou. Ela falou que, que ela tinha uma mãe horrorosa e um pai abusivo. O pai abusivo a gente sabe que ela tinha, mas a mãe a gente não sabe se ela era horrorosa antigamente. Inclusive, a própria protagonista, ela diz que ela começou a sofrer de PTSD, o Post-Traumatic Stress Disorder, não? De estresse, que foi um resultado do abuso que ela sofreu. Então, a gente não sabe muito bem se a mãe dela ficou bipolar por causa do abuso do pai. Isso que eu queria falar. Isso é um assunto interessante, né? Porque a mãe, aparentemente, a mãe sempre teve uma questão de desequilíbrio, né? Ela sempre foi uma mulher muito fantasiosa, mas a mãe foi aquela que deu amor dentro do possível, né? Dentro das limitações da própria mãe. Inclusive, tem uma cena, não sei se vocês se recordam,
que a mãe, ela pergunta para a mãe, mãe, qual foi o dia mais lindo da tua vida? E ela fala, quando Alasca. eu fui com você e a gente estava na Alasca. Quer dizer, é uma repetição, porque veja, o filme termina ela indo para Missoula, mas a gente não sabe o que aconteceu. Na vida real, a gente sabe que deu tudo certo, porque existe uma personagem, uma pessoa real que tocou a própria vida, mas quem sabe, né? Mas ela tinha uma paixão pela mãe, apesar de tudo. Porque era a mãe dela, porque é aquela que carregou ela no colo, porque apesar de tudo, ela era quem deu o afeto, né? Pode ser que não foi perfeito, mas era o possível. Eu vou dar a palavra para a Daniela. Oi, Cá. Oi, gente. Bom, eu tenho algumas visões um pouco diferentes, mas cada um tem a sua. Eu acho... Vou comer alguma coisinha, que eu vou assistir o jogo daqui. Eu acho que ela não conseguiu aceitar o amor do indiano porque ela estava tão desconectada do lado mulher que ela não tinha como se ver, como receber amor. Ela estava só correndo atrás de como sobreviver. Me impressionou muito como ela não tinha nenhuma rede de apoio, não tinha para quem correr, né? Em geral, você tem alguma coisa, assim, isso me tocou muito. Gostei muito da última fala da mãe, quando a mãe fala, tipo, vai seguir sua vida, como realmente, no fundo, a filha não podia salvar a mãe, né? Como cada um tem seu papel. E acho que é isso. Acho que esse é um outro aspecto, né? Será que ela estava pronta para um amor? E será que ela queria se encostar num homem que ia salvá-la? Porque a mãe fazia isso, né? A mãe se encostava nos homens com a esperança de que fosse salva. Tem aqui um comentário da Cláudia Rosenberg que fala, tem uma hora que a Alex diz que cuida da mãe desde os 6 anos. É verdade, isso é muito lindo. Ela tem esse sentido de cuidar da mãe, né? Porque a mãe provavelmente era uma pessoa com muitas questões emocionais. Mas mesmo assim, mesmo ela cuidando da mãe, como ela cuidou até o final, algo ela recebeu, porque ela era uma menina tão íntegra que ela era uma flor. Então, alguma coisa muito boa essa mãe plantou nela, né? Apesar de tudo. Sofia está com a mão levantada, só que eu não consigo ver a imagem. Gostaria de falar. Obrigada. Pode falar. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Sofia Jutterman. Eu concordo com o que vocês falaram, mas um capítulo que me deixou muito arrasada é o capítulo número 4, em que elas três fazem elas tocam no assunto da solidão no dia do Dia de Ação de Graças. Foi um capítulo que eu assisti 2 vezes, porque realmente tanto ela como a vaca e a mãe, elas têm solidão nesse dia. E aquele rapaz que estava ajudando ela também tem. Então, isso que eu queria colocar, que me chamou muita atenção, fora tudo que vocês já falaram, eu assisti 2 vezes o seriado. Obrigada. Esse seriado realmente fala muito sobre solidão, né? Porque a luta era dela, de mais ninguém, e era ela que tinha que seguir o próprio caminho. Esse capítulo é muito forte, é muito triste, né? Quer dizer, está todo mundo comemorando e ela lá sozinha limpando uma casa. Mostra a dificuldade que ela tinha, né? Que tristeza. Viviane Ravetti, pois não? Oi, Karen, parabéns. Achei super legais os comentários até agora de todo mundo. Eu queria só chamar a atenção para o fato de que a gente sempre pensa no homem abusivo, aquele que bate, que agride, aquela coisa mais grosseira. E aqui até demorou um pouquinho para a gente entender qual era o abuso real do pai dela, por exemplo, porque no início parecia até que ele era um homem amável, afável. O próprio marido também demorou um pouco para a gente entender qual que era o lado perverso dele.
E é isso que muita gente não percebe, às vezes, um tipo de relacionamento abusivo, onde parece que o homem, ou até pode ser invertido, pode ser a mulher abusiva, que não demonstram no início, a gente demora para perceber aonde que está o lado abusivo da relação. Então, eu achei muito interessante a autora colocar dessa maneira, ela foi introduzindo bem lentamente, que é o que realmente a gente vê na vida real. É isso mesmo. Obrigada, Viviane. Tatiana Vernikov. Interessante. Eu ainda não acabei de ver o filme, mas a psicóloga aqui não pode ficar quieta, né? Eu achei impressionante, apesar da história de vida, apesar que nós somos consequência dessa história, me chamou demais a atenção a capacidade dela de viver o dia a dia, de estar no aqui e agora e enfrentar esse aqui e agora. Tem pessoas que dependem de um planejamento, o que eu vou fazer, de uma fantasia. E ela está mostrando, pelo menos até agora, onde eu estou vendo, é uma capacidade especial do ser humano, de viver integralmente o dia a dia. E ela mostra, em geral, um sorriso e uma capacidade de brincar, principalmente com a criança. Ela chora muito pouco, você percebe ela assim, alguns momentos, né, de emoção, mas ela vive o dia a dia e enfrenta esse dia a dia. Eu achei isso uma parte muito, dentro dessa vida horrorosa, uma parte muito saudável. É lindo, né? Na verdade, eu acho que é uma capacidade, uma capacidade de poucas pessoas, de poder aproveitar alguma coisa que a vida oferece, né? Ou de poder ter essa força. Ela é uma atriz lindíssima também, né? Então, eu acho que ela fez muito bem esse papel. Ela tem uma força no olhar, enfim, ela é espetacular. Mira. Mira, a gente não está te escutando. Eu pensei um monte de coisas sobre o que todo mundo falou, mas eu queria falar um pouco do lado do abrigo e do apoio daquelas mulheres que isso aqui a gente não vê uma coisa estruturada assim. Ela chega com a roupa do corpo, você vê o que acontece, ela é apoiada, ela é segurada, apesar de ter toda aquela burocracia que ele vai para cá, vai para lá, tem uma estrutura de apoio. E outra coisa que eu também fiquei procurando entender é essa menina, até 25 anos, todo aquele tempo que ela teve junto com ele, o que aconteceu? Que ela não tem uma amiga na vida, uma ligação, entendeu? Por que isso não aparece? Né? Que seja a vizinha, porque ela fala que trabalhou na padaria, trabalhou aqui, sabe? Ela teria que ter formado algum vínculo com alguma coisa na minha cabeça, que o que fosse, né? E não aparece nenhum vínculo, né? E eu achei que esse abrigo sensacional. Você quer saber? Fazer como eles mostram, aquela loja de roupa, onde todo mundo podia pegar as roupas e ter uma caixa, por exemplo, umas coisas assim incríveis, dentro de tudo aquilo, entendeu? De creche para criança, que estava lá durante bastante tempo, né? Não era um dia, não era dois. A gente percebe na segunda vez que ela está em crise total e que ela ficou bastante tempo até acordar para ver o que ia acontecer. Ela teve esse apoio, né? Coisa que aqui era isso, né? Isso é bem interessante. Essa cena é lindíssima, porque ela chega na loja, é uma loja fictícia, mas ela tem um constrangimento de pegar as roupas. Né? Ela não é uma menina que recebeu, como a gente já colocou aqui, ela não teve facilidade. Então, você vê, a que fala para ela, fala da cor, que demorou um tempão para ela achar, para ela lembrar que cor que ela gostava. Quer dizer, são bloqueios enormes, né? É porque ela estava tentando sobreviver, essa é a grande verdade. Tinha pouco tempo para amizade, tinha pouco tempo para uma vida dura, e que ela estava tentando se sustentar, viver, cuidar da filha, e com essa mãe tão complicada, porque tinha um custo emocional muito grande. A Bettina Zan também colocou sobre isso, quer dizer, cuidar da mãe
a partir dos 5, 6 anos, teve um custo muito grande. Não foi uma menina que brincou, foi uma menina que virou adulta muito cedo. Essa é a grande verdade, né? Obrigada, Miriam. A Cláudia Rosenberg gostaria de falar? Oi, boa noite para todas. O que eu achei interessante são as histórias repetindo. Então, o pai dela bebia, ela se apaixonou por um cara que também bebia, a mãe totalmente descontrolada e ela, cuidando da mãe, ela não tinha tempo para nada, e ela mostra uma hora que ela está trabalhando e ela só tem olhos para ele, pro Sean, para o marido. Ela fica vidrada no cara e começa a repetir toda a história da mãe dela com ele. E ela tinha tudo para ser uma pessoa destrambelhada também. E ela não, ela era muito certinha. Então, às vezes a gente fala, você segue o que os seus pais fazem, e ela totalmente o oposto. Ela era a careta da história e conseguiu se livrar disso tudo. Isso que eu achei lindo, o tema passado para a gente, né? Que apesar da vida totalmente errada, ela conseguiu sair fora. Eu acho que algumas pessoas têm uma certa luz, né? Um discernimento muito especial. Na verdade, olhando como psicanalista, diante da família que ela vem, a chance dela dar errado era muito maior do que a chance dela dar certo, né? Então, uma coisa que eu não entendi é aquela parte do medo do pé descalço. Aquela parte, para mim, ficou um pouco confusa. Ela queria ajudar o cara porque ela sentiu a necessidade, que ele era aprisionado, que a mãe não deixava ele comer os Doritos, e ela ficou super mal pensando no cara. E foi lá que ela descobriu que ela também tinha medo. Então, aquela parte do medo eu achei muito, assim, parece sem noção, mas no fim, ali que ela descobre todo o que ela passou na vida, né? Alguém gostaria de falar sobre essa situação do pé descalço? Alguém faz assim que eu... que sentiu a respeito? Eu queria falar mais uma coisinha. Pode? Quem está falando? Que eu não... A Lilian. Pode falar. Primeiro, que nós temos, sim, na nossa comunidade, um lugar bem legal, bem parecido, que faz um trabalho incrível e que não pode ser divulgado por uma questão ética. Mas, de repente, seria um gancho para a gente se unir e começar a ajudar um lugar de mulheres que sofrem violência doméstica, violência psicológica, são recebidas com os filhos, recebem roupas e recebem uma formação técnica para trabalhar. É o Rabino Shi Pasternak que faz, chama Eshel Sara, é bem legal. Segundo, eu vou te falar um assunto delicado, principalmente nós, líderes chamames. Tem uma hora, quando a gente fica apavorada daquela mãe atrapalhar de novo a vida dela, quando ela está no abrigo, aquela senhora do abrigo, que é um anjo, fala assim, e se você não ajudar a tua mãe? O que vai acontecer? Nossa, essa coisa me pegou demais. Até onde vai o limite de amor de mãe ou de obrigação de cuidar de mãe? Eu não sei te falar, foi muito pesado para mim. Ora, assim, não cuida mais dela. E o que vai acontecer se você não cuidar mais? O que a gente faz numa hora dessa? Pois é, mas isso é muito, muito interessante, mas se a gente olhar, né, a história como foi até o final, ela nunca abandonou a mãe, mesmo em todo o perrengue que ela passou, né? E o que eu achei lindo, Lilian, e todas, é que a mãe teve uma luz de liberar ela para seguir a própria vida. Ela fala, né? Eu já tive a minha vida, eu tô com meu namorado, que ela se arranja qualquer um. Vai, filha, vai e segue a própria vida. Eu acho muito amoroso. Apesar de toda a loucura dessa mãe, esse momento ela mostra um amor, né, pela filha, a possibilidade de deixar a filha aí,
né? E foi muito, ainda bem, né, que ela pôde ir, porque a mãe ocupava muito espaço, a mãe atrapalhava muito, era uma pessoa que gerava muitas questões. Enfim, eu estou aqui, a Cláudia Teig está querendo falar já faz um tempo. Cláudia, bem-vinda aqui. Então, na verdade, eu queria complementar um pouco, acho que foi quem que perguntou do pé descalço, foi o último episódio que eu vi. E, na verdade, esse episódio foi onde ela reconheceu que o pai também era abusivo, onde mostrou que o pai era abusivo. Porque como o pé descalço ele ficava preso, ela, para fugir do abuso do pai, ela se escondia no armário. E aí foi que ela pegou a filha, e nesse episódio também, a mãe some, e ela fica muito aflita, ela fica muito preocupada, porque cadê a mãe? A mãe... E quando ela reencontra a mãe, assim, o abraço que ela dá na mãe, assim, por mais louca e doida, e que a mãe não pode suportar ela tem um amor profundo por essa mãe, ela ama realmente essa mãe. E uma outra coisa também, assim, é como a vida é dura, né? Porque ela está na batalha, ela está com uma criança, e aí ela precisa trabalhar, mas ela não consegue assumir as responsabilidades do trabalho por conta das demandas da criança, porque ela está sozinha. Então, e ela, na verdade, é uma pessoa muito correta, né? Ela não rouba no emprego igual o colega dela, ela trabalha de verdade, ela é muito dedicada no trabalho, mas o empregador, né, a pessoa que está empregando ela, só vê que ela chega atrasada, que ela não quer pontual, enfim, que a gente também não tem compreensão, né? A gente não tem esse olhar, né? A gente não sabe que a pessoa está passando do outro lado, né? A gente só vê que chegou atrasada, que não consegue assumir as responsabilidades, enfim. Eu queria comentar isso. Sim, esse momento do pé descalço é um momento revelador para ela, né? E ela sente que lá tem alguma pista para ela, né? E todo mundo fica um pouco... O que será que ela vai encontrar naquele sótão? Mas ela se encontra no sótão, naquele buraco que ela se enfia, ela própria se encontra, ela resgata uma memória muito antiga, e é curioso, porque tem uma outra cena onde ela está com o Chan na casa, e a menina também se esconde, então, de novo, mais uma repetição das meninas, das mulheres que ficam acuadas dentro de um buraco, então foi muito rico, né? Tinha todo um quê de mistério nessa história. Ilana Caraço. Oi, boa noite, tudo bem? Eu queria voltar, assim, bem no comecinho, uma coisa que me chamou a atenção, quando ela foi fazer entrevista com a assistente social, que aí ela perguntou, que tipo de violência você sofreu? Teu marido te bateu? Você tem machucados? Não. Você fez boletim? Não. E é o tipo de violência, assim, que eu já tive amigas que passaram por isso, uma violência verbal, e não é, assim, muito aceita, né? Muito clara. Era isso. Olha, esse é um tema importantíssimo desse encontro, na minha opinião, porque, exatamente, acho que é bem lembrado, o que ela falava assim, eu não sofri violência, eu não fui espancada, ela fala para assistente social, e a assistente, é muito boa essa cena, ela fala assim, e ameaça, e intimidação, e controle, não são abuso de verdade? Né? Então, na verdade, eu acho que existem muitas situações de abuso que não estão configuradas, não só configuradas por lei, inclusive, essa é uma questão, depois eu li um pouco mais a respeito, no estado de Washington, onde aconteceu essa história real, não era configurada como abuso, e eu acho que hoje já é outra coisa, né? Mas eu escutei algumas mulheres falando que não tinham a noção, o conceito de abuso emocional, que não tinham esse conceito, e eu acho que a gente... Nessa conversa, é importante a gente pensar e ficar de alerta como um aprendizado. O que é abuso? Abuso
é aquele que faz, eu até fui procurar no dicionário, tá? Porque eu achei bem interessante. Abuso é aquele que faz mau uso, um uso desmedido, incorreto ou ilegítimo, aquele que usa excessivamente o próprio poder, usa da força, de uma posição privilegiada em relação ao outro, aquilo que se opõe aos bons usos. Qualquer ato, abuso é qualquer ato que seduz, que desonra, que reduz, que diminui, que desqualifica, que tira a confiança do outro, que mina os projetos futuros e que desencoraja. Acho que assim, isso fica como uma luzinha instalada para a gente ficar atenta, porque às vezes até com uma amiga a gente sofre alguns abusos, talvez não num grau tão grave, mas alguém que põe a gente para baixo, ou que não vai minando a confiança, enfim, isso acontece em todas as instâncias. Então é para a gente prestar atenção. Obrigada, Ilana, acho que você colocou um ponto importantíssimo. A próxima que eu gostaria de chamar, que já está um tempão, é Kati Borger, que ela está esperando há um tempão para falar. Não tem problema, Karen, foi ótima a sua exposição, as ideias passadas aqui estão esplendorosas, porque dentro de cada posição da gente, a gente cita outras amigas ou outros exemplos, e a gente está falando da gente mesmo também, tá? Tudo em escondidinho. Mas eu queria falar de uma coisa que eu tive uma experiência muito interessante. Karen, eu não sei se você soube, mas há 2 semanas atrás, até domingo retrasado, houve um documentário chamado The Wisdom of Trauma, que foi tratado por um húngaro chamado Gábor Mitter. E ele é um psiquiatra e que ele fez esse documentário interessantíssimo, se não me engano, é nos Estados Unidos, sim, por causa de abusos de drogas pesadas. E fazia um grupo de análise em grupo para todo mundo dizer o que tinha sofrido. A maioria sofreu físicos, mas muitos também traumas psíquicos, domésticos, morais, patrimoniais, coisas de todos os tipos de violência. E assistindo esse filme, para mim é muito violento, porque é muito normal, quer dizer, é infelizmente muito normal. Normal que eu digo que tem muitos casos e as pessoas sempre dizem: não, é porque hoje ele está nervoso, não, porque hoje ele fez um mau negócio, sempre a gente dá desculpas pelo outro, ou porque o filho está muito também com problemas. A gente sempre acaba, como mulher, como mãe, como esposa, a querer paz. E aí a gente engole muito sapo, né? Então, eu estou dizendo parte dos meus sentimentos, não coisas isso, mas aquele documentário, Karen, foi espetacular, porque o que ele quis dizer de sair com esses traumas, coisas que para uns não diz nada, mas para o outro é um trauma muito, muito, muito violento, ele trata tudo isso com muito amor. Então, ele diz que o amor é o resultado para um bom tratamento de alguém com trauma. E ela tem um tratamento com essa filha de muito amor, pode ser que até ela abafe, mas não importa. Ela está mostrando amor. E eu acho que ela sente, mesmo com aquela mãe desequilibrada, a mãe mostrou amor para ela. Lógico, por o desequilíbrio, ela vai e volta. Mas é um lugar que ela sentiu Porto Seguro, né? Foi a mãe que foi tirar ela do esconderijo, que quando ela percebeu e ficou nítido na cabeça dela que ela estava machucada, que provavelmente o pai machucou, que ela não sabia o que é que estava atrapalhando estar com o pai. E aí, de repente, desvendou. Eu acho que a gente pode lembrar, como adultas, de coisas de crianças, todas nós temos algo a lembrar de algum trauma. Ou de alguém que mentiu feio, ou alguém que bateu quando você não fez, ou alguém que... Nós todos temos traumas. Como é que nós vamos lidar com elas Então, aí eu agradeço a todas as psicanalistas,
todos os psiquiatras, porque realmente é uma maneira que, hoje em dia, ou na atualidade do século XX, XXI, nós temos essas facilidades de poderem ser ajudadas, e aqui estou vendo que é uma grande psicanálise em grupo. Obrigada, Karen. Obrigada pela colaboração, eu vou assistir. Eu vou dar a palavra para a Diana, para a gente finalizar esse pedaço, e eu vou passar um pouco, algumas imagens para a gente fazer um ping-pong. A gente tem mais uns 15 minutos, tá? Entre nós. Diana, você quer só finalizar essa parte? Pois não. Sim, eu gostei muito do que a Katy falou. Realmente, não só isso, a mulher sofre muitas vezes não somente de abuso psicológico, mas também de abuso psicológico que vem do machismo. Eu gostaria de me posicionar de uma maneira que vocês me entendam direito. Muitas vezes, uma mulher tem seus interesses, quer trabalhar, quer fazer as suas coisas, e o homem acha que ela tem que cuidar dele e do lar. E que ela, fazendo as coisas dela e os interesses que dão valor para ela e que fazem com que ela se sinta importante no mundo, eles não querem que a mulher faça. E eu acho que esse é um tipo também de abuso que é mais sutil, mas que também existe. Mas, na verdade, Karen, fora a parte psicológica, não sei quanto tempo vai durar o evento, mas eu queria dizer que uma coisa que para mim foi incrível, assim, a Margaret Qualley, ela é uma atriz que tem muito poder, que é uma atriz muito importante. A Andie MacDowell, a mãe dela, ela nunca foi uma grande atriz. Ela nunca foi, e você vê, inclusive, eu acho que a maneira que ela atua decepciona um pouco. É um pouco falso demais, não é tão convincente. Por outro lado, a Margaret Qualley não só ela carrega o filme nas costas, o seriado nas costas, ela é convincente, não só no papel dela, mas na maneira, por exemplo, que ela interatua com a criança. Ela atua de uma maneira maravilhosa com essa criança, parecem realmente, convincentemente mãe e filha. Então, eu postei aí um link do YouTube para vocês assistirem mais tarde, ou vocês podem pôr no YouTube, Kenzo Margaret Qualley. A Margaret Qualley fez um comercial, propaganda para Kenzo. Ela, na verdade, também era dançarina, antes de ser bailarina de balé, antes de ser atriz. E se vocês assistem esse Kenzo com Margaret Qualley, vocês vão pirar. Assistam. Só por uma curiosidade, Diana, já que você está trazendo a questão das atrizes, foi a filha que insistiu que a mãe fizesse esse papel. E eu achei isso muito interessante. E, enfim, ela realmente é fenomenal, essa menina, é maravilhosa. Eu concordo que ela deu um banho. Eu vou agora, a gente vai só para uma segunda, um ping-pong aqui, e Rony, eu vou pedir, por gentileza, para você projetar aquelas imagens que a gente estruturou aqui. Só para a gente retomar aqui alguns atores e vocês poderem falar. Pode ir para a próxima. Bom, aqui é uma cena de como era essa família, né? E o que ela foi se tornando. E eu acho que a relação da Alex com o marido, Sean, é uma relação ambivalente, né? Tem um tanto que ela gosta desse marido, mas tem um tanto que ela se decepciona com ele, que ela fica aprisionada. E essa é a grande questão, na minha visão, é que tem um lado em que ela quer ficar e tem um lado que ela não suporta mais ficar. Ela dá chance para ele, ela tenta, e ele é um excelente pai, né? Apesar de tudo. Então, isso também são forças que se opõem, né, nas decisões dela. Eu acho que é muito complexo, né? Karen, posso fazer um comentário rápido? Claro. Eu acho assim, eu acho que o Sean, ele genuinamente gostava dela. Eu acho que ele também é uma vítima. Então, a gente olha para a Alex como uma vítima, mas eu acho que nesses casos deveria até existir um serviço de apoio ao homem, porque eu acho que ele é a chave do processo, né? Recuperar um homem também é recuperar a família.
Então, só queria talvez comentar um pouquinho sobre... Perfeito, é uma família que está doente, né? É perfeito, isso mesmo. É muito mais amplo e muito mais complexo do que só olhar para ela, né? É uma família que está doente, enfim. E as escolhas que ela vai fazendo também, né? Vamos para a próxima, Rony? Se alguém quiser comentar, tá? Fica à vontade, a gente está finalizando aqui. Enfim, ela escolhe esse caminho de estar com a filha, é um caminho solo, né? Ela é adulta e enfim, levando a criança para frente. Pode ir para a próxima, Rony. Bom, tem essas cenas que são incríveis. Eu não sei se alguém quer falar sobre isso. Tem essa cena que ela está no espelho colocando essa touquinha, como ela abraça esse trabalho, né? E como para a gente não é fácil de ver, né? A que ponto que ela chega como mulher, né? Como ela vai limpar banheiro, ela vai se submeter às patroas, aos maus tratos, enfim, como tem patroas que valorizam o trabalho dela, como tem patroas que não valorizam e destratam ela, mas ela é firme, né? Ela é firme, e ela é uma gracinha, porque ela é magrinha, né? Ela vai se adaptando, ela vai fazendo tudo isso. Reparem que ela está toda de... a Mira Shalom falou, nunca vi tantas casas sujas. Isso sem falar aquela casa daquela acumuladora que é chocante, né? E aí ela ganha uma clientela enorme, porque ela tem um grupo das acumuladoras, achei incrível. Vamos para a próxima? Deixa eu só dar uma complementadinha que eu achei legal nisso que você está falando das casas, porque no fim foi o material dela para ela escrever, né? Assim, então, tipo, quanto mais loucura, mais material ela tinha para poder escrever e comentar até na visão, às vezes engraçado ou louca, ou do jeito que ela colocava, assim, com nomes e tudo, mas foi o material que fez ela ganhar a bolsa, foi o material que fez ela avançar, né? Que foi muito importante, então, tanto que é o nome, né? Da série, assim, isso foi uma coisa muito forte dela, foi a liberdade dela, apesar de todo o horror, foi assim que ela achou a liberdade dela, foi aí. É isso mesmo, e ela nunca achou que o trabalho dela era indigno, né? Ela nunca teve vergonha, assim. Teve um momento que aquele rapazinho indiano pergunta, o que você está fazendo com aquele vacuum cleaner? E ela desconversa. Petra, você quer comentar? Só que eu te peço só para abrir a câmera, por favor. Acho que a Petra está aqui, não sei. Se ela puder abrir a câmera... Vou abrir aqui. Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Não sei se minha internet está boa. Vocês estão me vendo? Ai, que legal. Não, eu quero só fazer uma referência a esse assunto em particular e acrescentar aqui na nossa conversa. Eu não consegui assistir a série inteira porque eu passei mal, mas esse assunto para mim ele é muito importante porque eu acho que enquanto a gente não revisitar e entender a relevância do trabalho doméstico, entender como não é... Eu ouvi aqui em algum momento uma fala, então assim, nossa, ela se humilhou para limpar banheiro. Por quê? Se a gente limpa, né, e deveria limpar. Se a gente pensa que um trabalho doméstico é indigno, como é que a gente está olhando para as funcionárias que trabalham na nossa casa? Eu fico assim muito mexida porque eu vejo que o trabalho muito a falar de um trabalho que historicamente é muito feminino. Enquanto a gente, mulher, menosprezar o trabalho doméstico, a gente nunca vai ter um lugar suficiente na sociedade, porque a gente mesmo olha para esse trabalho enquanto indigno. Então, eu acho que isso me mexeu demais logo no começo, porque é made, né? É o tema, é para a gente talvez ressignificar o que é esse trabalho. Por que a gente não quer fazer e quer contratar uma pessoa para fazer o trabalho? Por que ele é indigno? Uma coisa é você não ter tempo e sair, né, para a faculdade, e aí ter uma pessoa que vale menos fazendo esse trabalho para você na sua casa. Então, isso para mim me mexe, assim, todas as visões que vocês apresentaram para mim são maravilhosas do ponto de vista psicanalítico, mas a gente tem um olhar social, porque uma coisa é essa menininha linda, branca, que é retratada na sociedade americana. Outra coisa é a gente olhar para as nossas maids,
que estão nas nossas casas, né? Então, isso me mexeu demais, gente. Eu fiquei assim, por isso que eu não consegui até avançar, porque eu falei, isso acontece não com as nossas amigas, né? Eu sempre falo isso, assim, como é que a gente pode sermos mulheres que a gente vai transformar a sociedade por meio da maneira como a gente trata as nossas funcionárias, porque isso existe, é uma realidade, né? Então, também me inquieta muito isso, assim, chega a me emocionar, esse ponto em especial, gente, de verdade, assim, não sei o que vocês acham disso. Eu acho que você está pegando num ponto importantíssimo, e na verdade, são heranças escravocratas, né, que a gente tem. Desde quando o trabalho intelectual não faz, vamos dizer, sujeiras domésticas? Desde quando toda patroa, desde a época das criadas, a peça, né? Onde a patroa quase é confidente da empregada e a empregada é quase confidente da patroa. Essa relação fica íntima, porque vai desde a privada até a cozinha maravilhosa, limpa e arrumada. E desde quando a sociedade americana tem a diarista, nós temos aquela quase que perpetuamente escravizada a nós, né? E acaba criando uma relação que você falou muito bem. Me preocupava o tempo todo como é que a relação patroa virava amizade e, de repente, havia uma distância. A vaca se tornou realmente uma amiga, né, dela. Mas, em geral, a abertura emocional da patroa e a abertura emocional da funcionária com a patroa cria uma relação completamente feminina, diferenciada, e eu acho de uma troca de sofrimentos e de compreensão muito importante socialmente. Concordo com você. Você tem razão, sem dúvida. Foi um e ponto só uma coisa a mais, Karen, só uma coisa rapidinha para você já falar, eu estou aqui com as crianças ouvindo, lavando louça, inclusive estão fazendo isso, né? Todas nós, por esse grupo de mulheres, é porque a gente entende que é relevante a gente discutir tudo isso. E assim, eu tive uma avó que foi muito presente. Então, assim, o trabalho doméstico, para mim, é inadmissível a gente entender esse trabalho doméstico enquanto menos. E essa concepção social também permite vários abusos. Está na cultura, na fala. Então, só uma última coisa, assim, tem esse contexto da série, dessa mulher que fica amiga dela, mas enquanto a gente não entender que a gente tem que construir pontes para esse tipo de abuso o tempo inteiro, e isso está dentro das nossas casas, está mais perto do que a gente imagina, né? A gente pode resolver juntas, mas está muito perto. Não é só na nossa essas questões conflituosas intelectuais, tá aqui do nosso lado, e a gente pode ser, enquanto fomentadoras de inteligência, de reflexão, ajuda também para essas mulheres que estão vivenciando isso dentro das nossas casas hoje, sabe? É isso. Certíssimo, né? Porque a gente assiste um filme lá de fora, uma realidade tão diferente da nossa, quando a gente vive isso do nosso colado na gente, né? Então, às vezes, a gente precisa se interessar por um filme onde a atriz é uma branca, a patroa é uma negra, né? Que é quase uma contradição. Quando a gente olha, choca, porque não é assim que a gente está acostumado, não é assim? Né? Então, muito bom, muito interessante. Isso aí dá um pano para a manga, dá para a gente ficar mais 2 horas conversando só sobre isso. Obrigada. Rosinha, Cooper, quer colocar? Pois não. Primeiro, assim, eu quero te parabenizar, correndo, mas está muito boa. Estou te acompanhando também ultimamente e é muito agradável te ouvir. Agora, eu queria que você falasse um pouco da situação, essa parte financeira deles, essa miséria que eles viviam. E eu acho que, eu não quero defender ninguém, mas eu acho que atrapalhava muito melhorar. Porque você vê, aquela patroa que você acabou de falar, que morava naquela casa maravilhosa, tem os recursos,
ela resolveu. O marido, sei lá, traiu, ela ficou sozinha numa boa, ela podia. Agora, e esse grupo desse pessoal, o que faz uma pessoa que não tem $1? Você sabe que é curioso, né? Eu estava pesquisando sobre o livro, eu não cheguei a ler, enfim, nem deu tempo, mas esse livro fez sucesso porque o Obama, numa entrevista, falou que ele estava lendo o livro porque ele queria conhecer, saber mais dessa realidade. E foi aí que estourou de vender, né? Então, assim, é a realidade da miséria americana e a realidade da nossa miséria também no Brasil, enfim. Né? A gente está falando de muitas misérias, né, Rosinha? A gente está falando de misérias emocionais, a gente está falando de misérias familiares, a gente também está falando de misérias concretas, né? Então, sem dúvida, quanto menos recurso, muito mais difícil, né? Aliás, o nome embaixo do MEI é low pay, work hard, alguma coisa assim, né? Não sei se vocês viram, quer dizer, essas mulheres, como muitas que a gente vê aqui, elas trabalham por muito pouco. Talvez aí fique mais claro que fica essa humilhação. São mulheres que se sujeitam para ganhar muito pouco, como ela fez, né? Até teve algumas cenas em que ela tinha que ir descontando, aparecia, né, do lado, ela ia descontando o material. Muito bacana isso, porque é exatamente isso, né? Quanto poucas possibilidades reais que essa pessoa tinha. Eu fiquei mais chocada, me deixava muito mais triste essa situação dela, de não ter onde morar, não ter o que comer, como eles moravam o tempo todo, não podia pagar um aluguel. Então, para mim, sei lá, chocou demais, e como que eles poderiam sair disso como família, né? Aí ele bebia, porque provavelmente ele não via a solução, e, bom, aí fica esse rolo. É a realidade de muita gente, né? Infelizmente. Sim, muita. Obrigada. Vou seguir em frente, porque a gente já está chegando na hora, tá? Rony, você pode seguir? Então, essa assistente social, não sei se alguém quer falar sobre, mas ela foi bárbara, né? Dina, você gostaria? Eu queria falar assim, que estou adorando tudo que está sendo dito aqui, e também que, em relação à miséria ou não miséria, isso fica bem claro, quem é que consegue lidar com a miséria ou não, na medida em que aquela amiga que ela conhece na primeira vez que ela vai para o abrigo, parece que é uma amiga que está dando muito apoio, não parece, dá muito apoio para ela, ajuda muito ela, tinha uma situação financeira melhor, tinha um carro bom e tudo, mas quando ela encontra a amiga na rua, a amiga não quer nem conversar com ela. A amiga voltou para o bem-bom, voltou para o marido e quer esquecer aquela situação, voltou para o abuso. Por quê? Porque a situação financeira pesou. Então, na verdade, vou falar sobre isso. Rony, você passa para a próxima? Aí eu vou dar andamento nessa conversa. O que você está falando, Dina? Quando ela chega no abrigo, e tem a Denise, que é maravilhosa, que é uma figura materna, alguém que tem um acolhimento, um equilíbrio, uma voz mansa, né? A Denise conta para ela, em dado momento, por conta dessa circunstância da amiga, que essas mulheres, elas tentam 6 ou 7 vezes sair desse lugar, né? Então, é muito difícil, é dificílimo, porque são muitas dificuldades no caminho, a miséria é uma delas, né? Mas, olha, teve uma coisa curiosa que, lendo a história, por exemplo, a moça que escreve o livro, que dá o personagem da Alex, ela fala que ela sofreu muito preconceito na cidade, porque como não tinha nenhuma comprovação de que ela tinha sido espancada alguma coisa, então as pessoas falavam, deixa disso. Então, a dificuldade, a miséria, ela está em todos os lugares, e esse é um grande obstáculo, né? Falando da amiga, Rony,
vai para a próxima, faz favor, só para a gente avançar e aí a gente fala sobre a Daniele. A Daniele, ela foi fundamental, mesmo ela tendo voltado para o marido, um determinado momento, quando a Alex perde a guarda da menina, aquela semana que ela fica sem a menina, ela fala, levanta do chão, eu já estive nesse chão muitas vezes. Né? Então, você teve sorte, você ainda vai poder ver a sua filha para dar banho. Eu, com meu filho, eu fiquei proibida. Essa moça é aquela que traz os pôneis para a menina brincar. Né? E tem uma fala dela também, quando ela fala, não, mas eu não sofri abuso. Aí ela fala o seguinte, eu peguei essa frase, tá? Anotei. Você está aqui porque ele abusou de você. Ele não abusou... ele socou a parede do lado da minha cabeça e eu não fiz nada. Aí ela fala, socar uma parede perto de você é um abuso emocional. Antes deles morderem, eles latem. Antes deles te baterem, eles batem perto de você. Ele ia acabar batendo na sua cara e você sabe disso. Né? Amiga importantíssima. E ela pede para Alex, que era boazinha, para elas ter raiva. Eu não sei se vocês se lembram desse momento. Você tem raiva de alguma coisa? E a Alex fala, eu tenho raiva da patroa que não me pagou. E ela fala, fica com essa raiva, porque a raiva é muito potente. Mas mesmo sendo tão poderosa, tão forte, a Daniele volta para o marido. Verdade, é verdade. Ela não se sustenta. Ela dá para outra, mas ela não consegue, para ela não consegue romper. Pois é, mas é isso o que a Denise, que é a responsável pelo abrigo, ela fala, as pessoas não conseguem com facilidade, não é um caminho reto, é um caminho com muitas idas e vindas, tanto que a Alex, ela volta para casa, mas depois ela aprende que não dá certo, ela entra numa depressão, enfim, né, acontecem outras coisas que ela vai se reerguendo. Alguém gostaria de falar sobre isso? Alguém gostaria de comentar? Eu queria falar uma coisa. Vocês acham um tema muito atual que está acontecendo aqui no Brasil? Vocês não acham muito mais digno ela ir trabalhar como faxineira do que essa história do Bolsa Família? Sabe, ela vai crescer. Ela, com esse trabalho e com qualquer trabalho, ela vai crescer melhor do que receber uma miséria do governo que não dá para nada. Então, ela tenta arrumar mais trabalhos para conseguir mais dinheiro, para ela conseguir sobreviver. Eu acho essa cena dela trabalhando, eu acho ela super digna, opinião minha. Não sei qual é a sua. Obrigada. Ela tinha o filho do governo também. Mas sim, mas era o trabalho que ela buscava, que era para ela conseguir pôr gasolina no carro. Tinha conseguir bastante auxílio. Você tem razão, é digno sim. Né? Eu acho que a gente já está conversando, mas não é simples, né? É um trabalho carregado de preconceitos, e essa é uma grande verdade. A gente precisa abrir. Assim como a gente está discutindo o que é abuso, esse é um outro assunto muito importante, muito interessante para ser ampliado, né? Sobre os trabalhos femininos, inclusive. A Cleia falou sobre a questão das trocas emocionais, fundamental, interessantíssimo, é real. E tem uma hora que ela fala assim, agora eu já tenho experiência, eu já posso ir na carreira solo. Então, para ela, era uma carreira. Era muito importante. Foi o que possibilitou ela ir para frente, né? É isso, foi um caminho. Enfim, vamos lá. Rony, por favor, vamos para a gente finalizando. Bom, a gente já falou bastante, né, da Paula, e que personagem que ela faz, e todos os mixed feelings que ela vai trazendo na gente, mas principalmente para a própria filha, né? Mas sempre, essa filha sempre com muito amor pela mãe. Vamos, se alguém quiser falar, estamos aqui, é que eu preciso finalizar por causa do horário. Rony, pode ir. O Hank, que é o pai, que é isso que a gente conversou, né? Quer dizer, é uma figura que, na verdade, pouco fez por ela, e quando ela pede um favor para o pai, né, que é
falar a favor dela e contra o marido, ele fica totalmente identificado com o marido dela. Ele fala que os problema de bebida, ele fica completamente no mesmo lugar que o marido. Né? Então, eles eram meio, entre aspas, farinha do mesmo saco, eles eram muito parecidos. Ela foi buscar um marido muito parecido com o pai. E aí, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, só estou finalizando aqui, mas pode seguir, Rony. O Nate, né? Eu coloquei os personagens principais, essas pessoas que ajudaram ela, que foram anjos na vida dela, e que ela aproveitou de alguma maneira. Aliás, ela aceitou o carro emprestado do Nate, né? Então, não é que ela não aceitava nada, mas ela aceitou. Né? Pode seguir, Rony. A Regina, que todo mundo chamou de Bitch. Aliás, eu acho que tem dois pontos importantes. Eu acho que existe a Regina antes de engravidar e a Regina depois. Eu acho que a maternidade é uma linha divisória no comportamento da Regina, onde ela fica mais humanizada, onde ela consegue ficar mais empática com a Alex. Não sei se vocês concordam, mas tem uma mudança aí, onde ela era realmente uma bitch para virar alguém com carinho especial. Embora ela não engravidou. Ah, sim, é verdade, desculpa, você tem razão, mas ela se torna mãe, ela tem um bebê, né? Ela recebe um bebê e está totalmente despreparada e fica muito vulnerável. Né? A loucura da Regina é que, assim, ela acolheu ela quando ela caiu desmaiada na casa dela e viu ela 2 dias depois e não reconheceu. Tipo, a pessoa passou o dia inteiro na casa dela e não foi nem vista, sabe? Isso me pegou muito, assim, sabe? O quanto as pessoas enxergam as outras, né? Assim, uma pessoa que está trabalhando dentro da tua casa, achei bem forte, assim, ela não reconhecer. São os profissionais invisíveis, né? Que vão fazer o serviço e vão embora, não tem nenhum tipo de relação. Né? É muito mais comum do que a gente imagina, é o que a gente vive. Muitas vezes os patrões não estão nem olhando o que está acontecendo com os funcionários, essa é uma grande verdade. Como ela era muito arrogante, ela menos ainda. A empregadora dela, da companhia de empregadas, ela diz, vocês são simplesmente sem nome, vocês entram, saem, são chamados e pronto. Acabou. Não tem, quase como dizendo, vocês não têm valor nenhum para as patroas e para os empregadores. Né? Aliás, o nome da empresa é Value Mates. Né? É bem... Exatamente. Essa é a contradição completa, né? Exatamente. Vamos lá. Rony, pode seguir, por favor. Esse é o Sean, né, que a gente falou um pouco, que apesar de tudo e apesar de todas as questões que ele tinha, e a Elisa muito bem colocou que ele também precisava de muita ajuda, porque ele também vem de uma família muito comprometida, ele tinha um amor incondicional. Eu acho que é só esse amor que permitiu que a menina fosse com a mãe, porque ele sabia que ele não tinha condições. Né? Essa é a minha leitura, não sei o que vocês acham, mas, bom, esse ator é maravilhoso também, espetacular. Ele foi né? Não sei se vocês querem, alguém quer acrescentar alguma coisa, mas... Fez muito bem o papel dele. Muito. Inclusive, o que me marcou um pouco foi quando o Nate falou, esse cara, ele nem barba tem, ele tem peach fuzz. Ou seja, ele nem é homem de verdade. Aliás, o Nate, ele coloca, né, que ela prefere um rapaz como ele, um bartender, do que um engenheiro. E um bartender que não é nem homem, porque não tem uma barba formada. E ele diz, eu posso te dar um skyscraper. E olha o que ele pode tirar. Ele quis mostrar a potência dele, só que ela volta para o marido, né? Ela pergunta para o pai, você não quis ficar comigo? Uma hora que ela está dormindo na casa dele, e ela fala, quando a gente foi embora, você não quis ficar comigo? Ele falou que ele não lembrava. E foi totalmente o oposto do que o Sean fez, né?
Ah, você está falando do pai, o pai da Alex. Alex, quando elas foram embora, porque ele falava que a mãe era maluca e não sei o que, ela falou, tá, mas você nunca quis ficar comigo. É verdade. O Sean lutou pela filha. Ele realmente... E o pai dela, nada, né? Em nenhum momento, até no final, quando ela pede, estou pedindo uma coisa para você. E ele não, ele se relacionava com o Sean porque ele se via, né, no Sean. Isso aí. Rony, vamos para frente? Enfim, esse é o final. Mas eu só vou mostrar a cena delas na vida real. A gente está finalizando, mas é linda essa cena. O M de Missula, o M de Maddie, o M de Maid, né? E é uma esperança, né? Uma personagem heroína, né? No final das contas, ela é isso. Ela ocupa a mulher que dá conta, que consegue superar tudo isso. Vou passar só as fotos dela na vida real, que é interessante. Isso logo que elas chegam em Missula, e os pôneis que estão mostrando aqui na foto são pôneis que aquela amiga dá e ela leva com ela, não fica no abrigo, ela leva com ela, inclusive mostra fotos depois com os pôneis. A menina é uma graça, e, enfim. E aí, temos a última cena aqui, mais uma, Rony, por favor, só para a gente finalizar. E é isso, gente. Olha, eu agradeço muito. Eu acho que essa série fala de tantos assuntos importantes e acho que a gente pode falar um pouco de cada um deles, do que mexeu com a gente. Agradeço a participação, acho que foi muito rico. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Bom. Karin, super obrigada, foi incrível. Olha, foi enriquecedora. Essa foi uma troca. Que nem quando a gente conversou antes do evento, você falou, não tem certo e errado. A gente ouvia as diferentes percepções e acho que foi uma análise bem bacana, bem interessante. E acho que todo mundo gostou e muito. Acho que fez bastante sucesso e vamos ver se a gente consegue fazer mais. Acho que todo mundo gostou e super, super obrigada mesmo. Foi muito, muito legal. Eu que agradeço a oportunidade, a conversa, a participação, acho que foi muito rica. Aprendi bastante. E a gente também. Bom, gente. Obrigada, meninas. Eu sei que a gente queria falar mais, só que nosso tempo acabou. Mas é bom que a gente fica com vontade de voltar a se encontrar, falar cada vez mais também. Vamos ver se a gente consegue fazer outros temas, outras séries, outros filmes, outros livros. Vamos pensar em mais coisas, para a gente poder se reunir mais vezes. Karin. Muito obrigada. Parabéns, Lara. Parabéns, Karen. Foi sensacional. Posso só pedir uma coisa? Alguma sugestão de um outro seriado, talvez? Esse não, pelo amor de Deus, é muita emoção. Mas eu ainda não assisti. Eu não assisti mesmo. Sins of a Marriage, acho que... Sins of a Marriage. Mas eu não sei, eu ainda não assisti. Muito bom, excelente, excelente. Está na HBO Max. É uma releitura do filme do Ingmar Bergman, feito por um israelense, o Igal, esqueci, mas eu sei que ele é bem conhecido, e eles fizeram uma releitura num tipo de seriado, mas está muito, muito, muito bem feito, assim, é de pirar de assistir. Eu adorei, achei incrível. Participação do nosso querido Stitzel, né? Ele faz uma participação, assim, pequenininha. Mas tá lá. Como chama, Patrícia? Cenas de um casamento. Isso, Cenas de um Casamento, está na HBO Max, e com a Jessica Chastain e um outro cara que é legal também, mas eu esqueci o nome, mas bem bom, bem bom. Muito vale bom, a pena. muito bom, recomendo também. É forte, mas é bom. Não, é importante a gente, né, Lara, ter ideias, que se vocês puderem dar para a gente ideias de séries, livros e filmes, aí vai ficar super rico, né, Lara? Com certeza, vamos tentar dar continuidade nesse novo projeto da Divisão Feminina, essa nova atividade que eu acho que é legal, envolve muita gente, acho que essa troca de percepções, de ideias, de reflexões, acho que é válida para todo mundo. É uma análise de uma série, mas é uma análise de uma sociedade, e ao mesmo tempo a gente consegue se relacionar com aquilo que a gente faz em Israel, então acho que vale muito a pena. Obrigada, Karen, obrigada mais uma vez mesmo, de coração.
Um super, super beijo. E se Deus quiser, até a próxima. Até. Obrigada. Parabéns para as duas.